Com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Quero aqui saudar também os nossos irmãos do canal do YouTube nesta noite. Que Deus te abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19. Glória a Deus. Versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, versículo 30. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Somente até aqui. Quando nós olhamos para a Santa Ceia do Senhor, o que vem primeiramente no seu pensar? O que significa a Santa Ceia do Senhor para quem realmente serve a Cristo? O propósito maior da Santa Ceia é de nos lembrar do sacrifício de Jesus. E este é um ponto primordial para quem está fraco no Evangelho e quer ficar forte. Pensar no sacrifício a qual Jesus fez na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. Quando olhamos para a Santa Ceia, automaticamente nós analisamos a nossa vida e fazemos um passado repentino e vemos quem nós éramos e quem nós somos hoje. E todos nós que estamos aqui, e se estamos, é porque é um sinal que melhoramos, porque estamos aqui nessa noite. Melhoramos de alguns costumes, de algumas coisas feitas, e estamos prosseguindo, dona Eva, estamos caminhando. E nesse caminho, irmã Renata, muitas lágrimas cairão dos nossos olhos, irmã Manuela, muitos tropeços nós iremos levar. Mas, dona Vi, uma coisa a gente não pode jamais esquecer, que o Jesus que se entregou na cruz do Calvário, Ele sempre está de braços abertos para nos ajudar, para nos auxiliar. O Deus que você serve é o Deus do impossível. E você tem que declarar nessa noite na sua vida que o Deus que você serve é o Deus que tudo pode e tudo faz. E Jesus já mostrou isso. Porque o que é mais temido na vida do homem e da mulher, a morte, Ele venceu a morte. A morte não deteve, aleluia. A morte não conseguiu parar Jesus. Ele morreu, mas Ele reviveu ao terceiro dia e está aqui hoje conosco, recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Então, quando vemos a mesa do Senhor, automaticamente ela se reflete, ela nos diz sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Esta é a causa porque estamos aqui, devido ao sacrifício de Cristo. E isso, irmãos, deve arder dentro de nós, deve ecoar dentro de nós, essa menção, essa lembrança de que Jesus morreu por mim. Se nós conseguimos colocar isso na tábua do nosso coração, e não deixar essa chama se apagar, e cada vez mais colocar lenha nessa chama, para ela arder, eu tenho certeza, nada vai te tirar do caminho de Jesus. Nada vai tirar. Porque nós sabemos, irmãos, quem era Jesus. E temos a maior certeza de quem éramos nós. Mas Jesus, Ele não mediu os esforços, mas Ele venceu tudo e todos por amor a mim e por amor a você. Por isso não podemos desistir. Não devemos, Gabriel e irmã Isabel, sequer pensar em parar. Porque Jesus, irmãos, Ele fez de tudo e o impossível, mas Ele fez e concretizou a obra ali na cruz do Calvário, a obra da redenção por amor a mim e por amor a você. No Antigo Testamento, havia-se um espaço. Quando nós falamos de sacrifício, no Antigo Testamento, havia-se um espaço chamado tabernáculo, a qual o próprio Deus chama Moisés e dá as orientações para que Moisés ali pudesse fazer esse tabernáculo. Porque os sacrifícios precisariam ser feitos. Antigamente, os sacrifícios
eram feitos de várias formas. Mas nessa noite eu quero falar sobre o sacrifício que era para o pecado do povo. O tabernáculo, nós podemos dizer que ele se dividia em 3 partes. A primeira parte, havia a porta, o altar do holocausto e um lavatório. Seria a primeira parte ao nós adentrarmos. A segunda parte, havia o lugar santo, e ao seu lado, candelabro de ouro, e no outro lado, a mesa dos pães. E na terceira parte, mais adiante, vinha o véu, que fazia a separação na arca de Deus, que é onde estava o lugar chamado lugar santíssimo, lugar santo dos santos. É aonde Deus habitava, é aonde Deus estava. Não era qualquer pessoa que poderia entrar naquele lugar. O véu era colocado ali de uma forma proposital, porque não era um lugar acessível fácil, não era um lugar fácil para se entrar. Diz a Bíblia Sagrada que uma vez só por ano o sumo sacerdote, ele poderia adentrar neste lugar. E não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. Irmão Ricardo, o sumo sacerdote, quando estava chegando um dia reservado para o dia da expiação do pecado do povo, o sacerdote, ele já temia, porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha que adentrar. Passar pelo primeiro ambiente, o altar do holocausto e o lavatório, era muito fácil. Passar adiante, no segundo ambiente, no lugar santo, do lado do candelário e do outro lado da mesa dos pães, era fácil para o sacerdote. Mas quando chegava de frente o véu, a coisa estreitava. A história vem dizer que era necessário amarrar uma corda no sacerdote, e ele ir com uns instrumentos que faziam som, porque ele era responsável de levar até Deus o sacrifício para a remissão do pecado do povo. Em Israel, havia um dia específico por ano para acontecer esse sacrifício. Esse sacrifício era para toda a nação que pecava, que errava, e era-se feito o sacrifício para assim cobrir os pecados daquele povo. Então cabia ao sacerdote pegar o animal, fazer o ritual que tinha que ser feito e levar até Deus como um sacrifício, como oferta. E ele precisava estar preparado, porque ele estava entrando no lugar santo do santo, o lugar santíssimo onde a arca da aliança ela habitava, aonde Deus estava com o seu trono ali naquele lugar, podemos dizer assim. Havia um dia então, no ano reservado para expiação dos pecados do povo israelita. Os pecados só eram cobertos. O sumo sacerdote Arão, só ele que os podia e tinha o livre acesso para entrar, irmão Everton. Mas não é a hora que ele queria. Não é a hora que ele achava que poderia estar. Porque como eu disse, irmã Bianca, não era um lugar acessível. Era um lugar que tinha um dia específico. E para se entrar naquele lugar, tinha que estar preparado e levar uma oferta. E essa oferta, ela não poderia ser de qualquer jeito. A oferta deveria ser um novilho, sem mancha, sem nenhum defeito, para apresentar diante de Deus. Porque se tal não levasse essa oferta, poderia morrer, poderia ser fulminado. Trazendo para os nossos dias hoje, entrar na bereana, na garagem, é fácil. Adentrar para o segundo ambiente, na igreja, também é fácil. Agora, e como nós estamos se comportando diante do Santo do Santo, do Deus Todo-Poderoso? Entrar na igreja é fácil. Difícil é eu prestar o culto que Deus merece. Difícil é eu prestar a adoração que Deus merece. Mas quando nós adentramos, irmão Gabriel e irmão Diego, Deus está acompanhando o nosso passo já no sair de casa. Só que muitas vezes nós adentramos para cá, irmão, de mão vazias, irmã Renata. E chegamos aqui e queremos muito de Deus, e não entregamos nada para Deus, irmã Bruna.
Mas naquele dia, toda a nação era expectativa da nação, irmão Edilson, porque ela sabia que aquele dia era um dia crucial para a vida deles, porque Deus poderia se cobrir os pecados e perdoar ou não. Então havia uma preocupação daquele povo, e aquela preocupação era totalmente ligada a Arão, o sacerdote, para que se pudesse a oferta e o sacrifício ser cumprido da melhor forma, porque senão corria o risco de Deus fulminar. Só que hoje nós se preocupamos com a roupa que vamos vir, se preocupamos com quem vai estar, mas não se preocupamos com todo o poderoso que já está neste lugar. Aleluia. Não importa o que você vai trazer, mas traga o melhor para Deus quando você vir na casa dele. Aleluia. Traga a melhor oferta espiritual, a gratidão, a honra e a glória para Ele, aleluia. Nessa época aqui podia se trazer um novilho, podia se trazer, aleluia, um bezerro, uma vaca, uma pombinha, aleluia. Mas tinha que trazer algo para Deus, porque era uma oferta de gratidão. E hoje, irmãos, Deus nos tira do lamaçal, Deus restitui a tua família, Deus cura o teu filho, Deus abre uma porta de emprego. E o que nós estamos retribuindo para Deus? É momento de nós engrandecermos a presença do Senhor e dizer para Ele que Ele merece tudo para a nossa vida, aleluia, tudo. Tudo. O sacerdote então ele pegava o sacrifício. O povo trazia, era separado 2 bodes. O primeiro bode seria degolado e o seu sangue seria expiado naquele lugar. Esse bode então ele era dado como oferta, porque para a remissão dos pecados, perdoar os pecados, deveria ter derramamento de sangue. O segundo bode, ele era o chamado bode de emissário. Sobre esse bode, após fazer o sacrifício, a ordenância, derramado sangue, Arão pegava então aquele bode que foi escolhido como emissário, colocava as mãos sobre ele, e de uma forma simbólica, todo o pecado daquela nação era transferido para aquele bode emissário. Aquele bode emissário então ele era levado e solto rumo ao deserto, simbolizando que o pecado do povo foi embora, que o pecado do povo foi tirado, que o pecado do povo foi coberto. No Antigo Testamento o pecado era coberto, porque anualmente tinha que se fazer isso. Anualmente tinha que se fazer o mesmo sacrifício, Gabriel. O mesmo sacrifício, irmã Yasmin. Então isso nos mostra que o povo já estava aqui acostumado. Vamos pecar, vamos errar, que tá, o ano que vem vai ter o sacrifício aí, está tudo certo. Só que Deus estava escrevendo uma nova história. Deus estava escrevendo algo novo, aleluia, para o povo dele, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que esse bode emissário, ele era posicionado as mãos nele, e todo aquele pecado do povo era levado sobre ele, e ali o povo saía dando risada, engrandecendo a Deus, Ricardo, porque automaticamente estamos limpos dos nossos pecados, fomos limpos, hoje estamos libertos. Mas no ano que vem seria feito tudo de novo. Então será que aquele povo de Diaconisa Fernandes estava realmente liberto? Ou virou algo de rotina na vida deles, evangelista Danilo? Como o culto de quinta-feira, às vezes virou algo de rotina para nós, só estamos aqui porque temos que estar, não estamos aqui mais porque queremos ouvir Deus falar, ou sentir a presença dEle, ou alguns mais nem acham mais nem importante de vir mais de quinta-feira, ou de terça, ou de sábado, porque já acham suficiente que em qualquer lugar eles têm que falar com Deus. Deus ainda, irmãos, aleluia, Ele tem um lugar estabelecido para ser ouvido, aleluia. Não pensemos nós, irmãos, que é qualquer lugar, de qualquer forma, que Deus está ouvindo a nossa oração. Não pense que é de qualquer jeito não, irmãos, aleluia. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é criador, Ele não é criatura, aleluia. Eu me sujeito a qualquer coisa, você pode se sujeitar a qualquer coisa, mas o Todo-Poderoso não se sujeita a qualquer lugar, a qualquer ambiente, a qualquer oferta, não. É tempo de nós se prepararmos e levarmos o melhor para Deus nessa noite, aleluia. O melhor para Deus. Esse sacrifício era do homem para com Deus,
era o jeito que o homem fazia para Deus. Só que agora, nós vamos ver o sacrifício de Deus para com o homem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa aqui, o sacrifício de Deus para o homem. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício de Deus para os homens é em Jesus que se cumpre todos os critérios estabelecidos do sacrifício. São cumpridos em Jesus. Como? Derramamento de sangue, o sacrifício. Porém, a grande e única diferença é que quando Deus faz perfeito. Deus faz diferente, aleluia. Eu quero te dizer que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz vai ser maior e melhor do que eu, do que você faça. Entenda algo, aleluia. A perfeição que você quer, aleluia, do irmão ou da irmã não vai vir, mas vem de Deus, aleluia. Porque só Ele faz perfeito, só Ele faz, aleluia, do jeito dEle. Então entenda algo nessa noite, aleluia. A perfeição que nós procuramos ou queremos, busque em Deus, busquem no Senhor, que dele vem a perfeição, aleluia. Então nessa noite, aquele que é poderoso e fiel, ele pode nos dar a perfeição que ele quiser nesta noite. Essa é a diferença. Por quê? Os homens, irmão Everton, levavam os animais, e agora Deus, ele manda quem? Jesus. Olha a diferença, aleluia. O homem na terra, para perdoar, para o sacrifício, levava uma pomba, levava um novilho, levava um bode. Mas Deus, aleluia, para o sacrifício, para com o homem, ele já começa a mudar. Eu envio meu filho, eu envio o Salvador, eu envio o libertador, eu envio o que eu tenho de melhor. Não é anjo, não é arcanjo, não é serafim, eu envio Jesus, aleluia. Olha a diferença. Olha a diferença, olha o tamanho da diferença. Glória a Deus. O sacrifício de Deus, de Jesus, ele é o sacrifício. Carta aos Hebreus, o livro dos Hebreus, a carta, né, aos Hebreus, a carta aos Hebreus, nos diz, capítulo 10, versículo 2, diz assim, não precisa abrir. Mas este, havendo oferecido um sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra. Um sacrifício, irmão Bruno. Antigamente era anual. Agora Jesus veio, só um sacrifício. Isso mostra o poderio dele, isso mostra a grandeza dele, isso mostra, aleluia, o que ele é tudo, aleluia. Porque enquanto o homem precisava fazer vários sacrifícios anualmente, Jesus veio e só fez um, aleluia, para libertar o povo, para libertar a nação. Eu estou te dizendo que o que Deus faz, ele só faz uma vez e está feito. Ele só faz uma vez e está feito. É aquilo que Deus fala, está falado, meu irmão, aleluias. Oh glória. O do homem só cobria, por isso era feito uma vez por ano. Aqueles pecados só tinha que ter muito bode naquela época, muito animal. Era. As pessoas que criavam eram de posse. Tinham certeza que, eles vão vir pegar mais 2 bodes. Pode ter certeza. Alguém vai vir pegar uma pombinha aí para dar sacrifício. Porque era assim. Agora, de Deus. João 1:29, quando João Batista está lá, anunciando o Evangelho, batizando nas águas do Rio Jordão, vem alguém, aleluia, humildemente, distante, mas ele está chegando, e João Batista, quando o Espírito Santo faz ele olhar para a esquerda ou para a direita, ele viu um, aleluia, que era diferente de todos, e ele dá um brado dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olha, o Espírito Santo testifica, olha aí, não precisa mais de bode, não vai ser mais anualmente, é ele que tira o pecado do mundo, é ele que liberta uma única vez, aleluias. Eis aí o Cordeiro de Deus. Olha a diferença, irmã Michele. Talvez, quando estava chegando o dia do sacrifício anual do povo,
era aquela correria, qual vai ser o bode, qual vai ser o novilho agora? E agora aqui, Deus preparando tudo. Quando João olha, ninguém falou para João, mas o próprio Espírito testificou, ele é diferente. É ele que vai tirar o pecado do mundo, aleluias. É esse Cristo que você serve, é esse Jesus que te escolheu nessa noite para libertar e para sarar e para te curar. É Ele que tira todo o pecado, aleluia. É Ele que tira todo o mal deste mundo. Do homem, era preciso o sacerdote ouvir os pecados. Ah, tá, tudo bem, tudo isso? Tá bom. Tá aqui o bode, coloca a mão no bode. Tá aqui bode, isso. Agora, de Deus, João 19:17 diz assim: levando ele as costas, o que? A cruz. Sobre a cruz estava o que? Os nossos pecados. Aleluia. Aqui o bode tinha que levar. Agora o próprio Jesus pega todo o pecado e põe sobre as costas dele, e vai levando, e vai caminhando. E a cruz estava pesada, e o sangue ia caindo, e o sangue ia jorrando, mas sobre as costas dele estava o nosso pecado. Qual que era o destino? O Calvário. O Calvário era o destino. O pecado nosso estava todo nas costas de Jesus, porque a cruz representava isso. Mas ele fez questão, ele não mandou ninguém levar, ele não pediu para quem levar, ele mesmo, ele tomou sobre as costas dele e levou, aleluia, até a cruz do Calvário. Foi tentado fisicamente Jesus. Não pense você que Satanás queria que Jesus findasse lá na cruz. Não. Por isso Satanás usou todos e de todas as formas para impedir Jesus de chegar até a cruz. Segundo a ciência, nenhum ser humano suportaria o que Jesus suportou antes de chegar na cruz. Repare que os 2 ladrões que foram ter com ele, nenhum foram massacrados que nem Jesus foi. Somente Jesus. E aí eu faço uma pergunta: por que só Jesus? Se os 2 outros eram condenados também. Porque o plano de Satanás era que Jesus parasse no meio do caminho, que Jesus não chegasse até o Calvário, que Jesus não desse por cumprimento aquilo que Deus tinha posto para ele. Mas Jesus venceu todas as dores, todas as dificuldades, ele venceu, aleluia, todas as fraquezas, e a cruz ele levou até o lugar que ela deveria estar, aleluia. Ou seja, meu irmão, não teve barreira para Jesus te salvar, não teve barreira para Jesus, aleluia. O inimigo tentou, aleluia, impedir o plano, o inimigo tentou, diaconisa Fernanda, tirar a força de Jesus. Jesus chegou até, irmão, a cruz tanto pesada a cair, mas quando caiu, apareceu um sirineu, aleluia, para ajudar a colocar as cruzes nas costas dele, e o sirineu não levou, o sirineu acompanhou Jesus, aleluia. E aquela cruz, irmão, o sirineu deveria ter levado mesmo, porque aquela cruz estava o nome dele. Eu deveria estar lá para levar, porque estava meu nome. Você deveria estar lá para carregar a cruz, porque a cruz era minha, não era de Jesus, aleluia. A igreja deveria estar lá para levar a cruz, porque a cruz era nossa, não era dele. Mas em momento algum ele falou assim: eu levo, eu vou até o final, eu vou pelo Danilo, eu vou pela Yasmin, eu vou pela igreja, eu vou pela irmã, eu vou pelo irmão, eu levo sozinho, aleluias. Esse é o Jesus que você serve, esse é o Deus Todo-Poderoso. Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e todas as nossas dores levou sobre si, e se nós reputarmos por aflito e ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você é sarado, você é sarado. O demônio não tem mais poder na tua vida, o demônio não tem mais poder na tua casa, o demônio não tem mais poder no teu filho.
Ei, adora ele, aleluia. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, porque ele foi até o fim, ele foi até o fim, ele foi até o fim por amor a você, aleluias. Por amor a você. Então vemos que fisicamente Satanás tentou parar Jesus, mas ele não conseguiu. E agora ele tenta a outra opção de Agnes Fernanda. Eu não consegui vencer ele fisicamente, agora eu vou agir psicologicamente. Às vezes, evangelista Danilo, nós caímos psicologicamente. Fisicamente, às vezes, Gabriel, nós estamos fortes, mas psicologicamente estamos sendo derrubados. Jesus chega ao extremo quando está na cruz. Do lado direito, um ladrão, do lado esquerdo, outro. Começa-se um debate. Se tu és filho de Deus, por que não salva nós mesmos? Já colocando dúvida em Jesus. Tentando, aleluia, agir no psicológico de Jesus. No versículo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27 e 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 38. O demônio agora tenta psicologicamente, Dona Vi, tentar parar Jesus. 27 e 38, que diz assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, reedifica e salva a ti mesmo. Se és tu filho de Deus, desce da cruz. Escute, Yasmin, psicologicamente, eles estavam querendo implantar em Jesus a dúvida: se você é aquele que você dizia, por que você está aí agora? Só que quem é não precisa mostrar para ninguém quem é, meu irmão, aleluia. Tem muita gente que não é e está mostrando quem é, mas quem é realmente não precisa mostrar não, porque Deus te conhece, Deus sabe quem é você, aleluia. Jesus, aleluia, aqueles que estavam lá não sabiam quem era Jesus, mas Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia para que ele veio, Jesus sabia qual era a obra dele, por isso ele não deu ouvido, aleluia. Ele não deu ouvido, mas eles continuaram. No versículo 41, da mesma forma, da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões e os fariseus, a cúpula daquele tempo, escarneciam, dizia: salvou os outros, mas a si mesmo não. Eu tenho certeza que aqui houve uma gargalhada, porque o demônio é assim, o demônio gosta de debochar, mas a última palavra vem de Deus, aleluia. Eu quero dizer que o inimigo, ele pode até dar risada na sua vida, mas quando Deus se levantar, como se levantou para a vida de Jó, e Jó declarou: eu bem sei que o meu Redentor ele vive, e por certo se colocará de pé, para me dar vitória, aleluia. E aí começaram agora dizendo: salvou os outros e a si mesmo não consegue salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha só, até um certo ponto ninguém estava acreditando. Agora para quê? Para eles acreditarem era preciso Jesus descer. Só que eles não entendiam nada. Eles não compreendiam nada aleluia, o agir de Deus. No versículo 43, aqui foi demais. Confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque diz: sou filho de Deus. Olha só, tentaram de toda forma Satanás entrar no psicológico de Jesus, mas Jesus estava blindado pelo Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que a igreja precisa, irmãos, aleluia, para estar blindado, irmão Gabriel, diácono Gabriel, para estar guardado, aleluia, porque de toda forma Satanás quer tentar nos derrubar, mas se você está revestido, aleluia, do poder, da graça, do Espírito Santo, o demônio não te toca, o demônio não chega, porque maior é que está conosco do que ele, aleluia, glória a Deus. Então Satanás tentou, de uma forma ou de outra, tentar parar Jesus, mas ele não conseguiu.
até certa forma que Jesus chega ao extremo, porque como homem, havia um limite para Jesus, e nós precisamos entender isso. Como Deus não, mas como homem, havia um limite, Diego, para Jesus suportar. Por isso que ele foi até o final, irmão Bruno, e ele cumpriu passo a passo aquilo que era preciso. Só que no versículo, Mateus 27, no versículo 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus agora ele cria um diálogo, irmã Manuela, com Deus, dizendo: Senhor, já não estou aguentando, estou à beira de entregar. Ele cria esse diálogo com o Senhor, porque ele já tinha quase cumprido tudo, e já estava chegando, pastor Gilmar, no limite, e ele abre a sua boca, e alguns que ali estavam começaram a dizer: ele está chamando por Elias, está chamando pelo profeta. E agora aqui no capítulo de João, voltando, no versículo de número 30, no versículo número 28, diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas essas coisas estavam terminadas, que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E se nós juntarmos o texto de João com o texto de Mateus, nós vemos que há mais ou menos aproximadamente, quando Jesus começa a perguntar para Deus: por que me desamparaste? Era necessário Deus se ausentar naquele momento de Jesus, porque senão ele não morreria, senão ele não conseguiria morrer. Era necessário Deus se retirar por um momento, para que se cumprisse as Escrituras. E ali Jesus já estava sentindo o que iria acontecer, porque estava chegando a hora. E agora ele diz: olha, já Jesus aqui declara já, que chegando na hora nona, Jesus sabendo que todas as coisas já estavam terminando, de acordo com a Fernanda, ele diz: tenho sede. Mas vendo que esse diálogo que Jesus está tendo com Deus, é um diálogo espiritual, não era coisa da carne, que ele queria beber água, não. Aqui Jesus estava dizendo: olha, eu tenho sede do que? De cumprir a promessa. Eu tenho sede de cumprir a salvação na vida deles. Eu tenho sede para que se cumpra logo o desejo, aleluia, da salvação. A sede que Jesus tinha era a sede de justiça, para cumprir a palavra do Senhor. Essa era a sede de Jesus. E eles entenderam, irmã Bianca totalmente errado. Colocaram uma esponja no vinagre e deram para ele, mostrando cada vez mais o que eles estavam no coração: o ódio, o furor. E a Bíblia diz que após isso, então, Jesus, ele, no versículo de número 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e entregou seu espírito ao Pai. Essa palavra consumado, a palavra grega significa tetelestai. Tetelestai na época de Jesus era como se nós fôssemos no cartório negociar a nossa dívida, e de repente nós fazemos a nossa dívida como estamos acostumados, que nem eu, a 10 vezes. E ali estavam as 10 vezes que eu deveria pagar. E eu ia lá, pagava. Quando chegava na 10ª vez, irmã Isabel, aquele que era responsável de dar baixa, ele tinha a responsabilidade de colocar pago e carimbar escrito tetelestai, que significa está quitado. Não tem mais dívida. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou, aleluia, toda a sentença de morte que havia na tua vida. Jesus pagou. O carimbo foi o que? O sangue dele derramado. Por isso ele diz: Pai, já está consumado. Eu paguei tudo que eles deviam. Não se deve mais nada, porque o meu sangue vertido na cruz do Calvário paga a liberdade dessa nação, paga a liberdade desse povo. Por isso, meu irmão, aleluia, ele
declara: está consumado, está liquidado, eles não devem mais nada, porque sobre mim eu paguei toda a sentença de morte na vida deles, aleluias. Toda a sentença de morte, toda a sentença, ou seja, a dívida paga, está liquidada, já não se deve mais nada, porque Jesus fez isso por nós. Ele morreu e se entregou por nós. Só que, terminando isso, lembra do véu, que era uma separação? A Bíblia diz, Mateus 27:51, quando Jesus entrega o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu se rasga, do alto a baixo. Oh glória, oh glória. Aquilo que no passado era impossível, hoje se torna possível através da morte de Jesus Cristo. Quando o véu se rasga, está dizendo, aleluia, não há barreira mais para chegarmos a Deus, não há mais limite, aleluia, não há mais divisão entre nós e Deus, aleluia, porque Jesus, irmão, aleluia, Ele tirou, aleluia, Ele tirou toda a barreira, Ele tirou toda a sentença, e agora o véu não está mais posto, porque sobre Jesus se cumpre toda a palavra de Deus. E agora, se você clamar agora, Pai te ouve. Se você clamar agora, Deus está te ouvindo, aleluia. Não é preciso mais o véu, porque o véu foi rasgado pela morte de Jesus Cristo, pela entrega dele, e hoje nós somos libertos e sarados, e temos livre acesso a Deus, aleluias. Livre acesso. Sabe o que significa isso, irmãos? E agora não é mais anualmente não. Imagine se fosse para nós orarmos só uma vez por ano, para falar com Deus. Hoje não. Hoje na sua casa, se você dobrar o teu joelho, aleluia, Deus está te ouvindo, aleluia. No teu emprego, se você passar por alguma provação e você orar, Deus vai estar te ouvindo, aleluia. Na calada da noite, se você orar, Deus vai estar te ouvindo. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, Ele é o mediador entre eu e você, a Deus. Jesus agora interfere, aleluia, e entra como aleluia, mediador. Ele é uma ponte de acesso entre a humanidade e Deus, e é por isso que nós devemos glorificar e exaltar o nome dele, aleluias. Então, ou seja, o véu não existe mais. E aqui, para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta: o que te impede de chegar até Deus? O que te impede de entrar no lugar santo do santo nesta noite? O que te impede de sentir a presença do Pai Todo-Poderoso, aleluias? Porque hoje não tem mais nada que nos impede, irmã Bianca. Porque eu posso ter errado e falhado, mas se eu reconhecer o meu erro e pedir perdão, eu volto ao acesso com o Pai, aleluia. Então nessa noite, que nós possamos entender, aleluia, que Jesus, irmãos, é tudo para a nossa vida. Ele é, aleluia, o Criador. Ele é a solução para a tua vida. Ele é a libertação para a tua vida. Então nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, adore a Ele, sirva a Ele, e não coloque barreira. Por quê? Porque Jesus venceu tudo e todos por você, por mim, tudo e todos. Não se esqueça do que foi te ensinado nessa noite. Se você não tem motivo para se firmar no Evangelho, eu te dou um motivo agora: o sacrifício de Cristo por causa de você. Deus tirou os animais e colocou o seu filho. Agora não vai precisar mais um emissário. O meu filho vai pagar essa dívida que o homem causou. Então que nessa noite você possa entender o valor que você tem. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor.